Os membros e congregados da primeira igreja cristã evangélica do Pará, popularmente conhecida como a Igreja da Cremação, na Avenida Alcindo Cacela, aí na nossa querida Belém do Pará, a cidade das Mangueiras. Eu cumprimento a todos os membros e congregados com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento o pastor da igreja, meu amigo o pastor Josué Lima, e cumprimentando o pastor Josué Lima, eu cumprimento toda a liderança da igreja, todos os ministérios, todos os membros e todos os congregados desta comunidade que faz diferença aí onde ela está plantada. Nesses dias, a nossa amada Igreja da Cremação celebra 78 anos de existência como igreja organizada. Não é uma data qualquer, nem toda instituição celebra um aniversário como este, com tantos anos de existência e de forma vigorosa, porque está no centro da vontade de Deus. Eu conheço um pouco da história da igreja, da sua origem missionária, dos missionários que vieram, plantaram a igreja, e a igreja com consciência missionária também plantou outras igrejas. E, portanto, é motivo de louvor e de adoração a Deus, porque é uma igreja que tem história, que respeita a sua história e que está fazendo história. E eu agradeço muito o privilégio de ser convidado pela igreja para pregar nesse mês de agosto, quando ela completa mais um ano de existência. Me sinto honrado, porque foi uma igreja que eu pastoreei e aí construí sólidas amizades, grandes amizades, amizades que permanecem até hoje e que nos crescem e que nos fazem bem. Eu agradeço a Deus por tão grande privilégio. E neste tempo, nesta mensagem, neste tempo de aniversário, eu quero compartilhar com a igreja a palavra de Deus. A Igreja da Cremação é uma igreja que zela pela sã doutrina, e eu quero compartilhar a palavra de Deus com a igreja nesta noite, e quero chamar a atenção para a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, de 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por intermédio, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que Deus se digne
em nos abençoar com a leitura e a meditação da sua palavra. Eu quero, neste mês de aniversário da igreja, e neste dia que coube a mim pregar, falar de um grande privilégio. Seres humanos gostam de ser pessoas privilegiadas. E eu quero dizer que fazer parte da igreja é o maior de todos os privilégios. Sem dúvida, eu não tenho dúvida em afirmar que ser membro de uma igreja, de que viver em comunhão com uma igreja, de que ser parte integrante do corpo de Cristo é o maior privilégio que alguém pode ter aqui na terra e também na eternidade. Porque em nenhum lugar nós iremos encontrar uma instituição com as qualidades da igreja. Por exemplo, a igreja, o próprio Cristo disse que ela é indestrutível. Ninguém destrói a igreja. A igreja, ela é imatável. Ninguém mata a igreja. A igreja é imorrível. A igreja não morre. Eu posso imaginar que nesse tempo de vida que a igreja da cremação tem, muitas instituições existiram em Belém do Pará e que não existem hoje. Eu me lembro que quando eu morei aí em Belém, na Alcindo Cacela, ao lado da igreja tinha o Norte Brasileiro. E dia de sexta-feira, meus irmãos, que sufoco, que dificuldade para dormir, para estudar, porque o Norte Brasileiro não deixava. E o Treme Terra, quando era a oportunidade do Treme Terra tocar, Jesus do céu, era muito difícil. Mas o que eu fiquei sabendo aqui essas instituições, essa sede, esse clube não existe mais, mas a igreja existe. Por quê? Porque ela é indestrutível, ela é imatável, ela é imorrível, ela não morre jamais. E, portanto, quais são os motivos pelas quais fazer parte da igreja é o maior privilégio que alguém pode ter? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja cristã evangélica em Colossos, ele nos aponta aqui alguns motivos pelos quais a igreja é indestrutível e que fazer parte dela é o maior privilégio. Atenção, irmão, você que é membro da igreja da cremação, você que é congregado, você que é líder, o pastor da igreja, quanta honra em ser membro da igreja de Jesus Cristo. Pois bem, o primeiro motivo pelas quais a igreja é uma instituição indestrutível e é o maior privilégio fazer parte dela, em primeiro lugar, é porque a igreja é uma comunidade de graça e paz. Olha o que Paulo fala à igreja de Colossos: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Portanto, meus irmãos, a expectativa do pastor daquela igreja, a expectativa do missionário Paulo, do grande missionário, a expectativa do homem de Deus que organizou aquela igreja era que na relação entre os irmãos, na convivência, que a graça e a paz deveriam fazer parte integrante da vida dos nossos irmãos. E é interessante quando nós observamos os escritos de Paulo, nas suas 13 cartas, em geral, quando ele escreve uma carta, ele saúda os irmãos com graça e paz, porque é a expectativa que ele tem da convivência dos irmãos em Cristo. Mas por que razão?
É muito simples, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela declara com muita propriedade que nós somos salvos pela graça. Nós vivemos pela graça. Nós somos o que somos e fazemos o que fazemos por causa da graça de Deus. A igreja existe há 78 anos por causa da graça. A causa principal é a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não existiríamos como igreja. Deixaríamos de existir como muitas instituições que já tiveram e desapareceram, sumiram, porque não contavam e não contaram com a graça de Deus. A graça, portanto, o tema principal das cartas de Paulo. E o que é a graça? A graça, naquele conceito bem popular que os teólogos definem, é que a graça é o favor de Deus concedido a pecadores indignos. Eu, pecador indigno, você um pecador indigno, e essa graça de Deus, ela simplesmente foi concedida para nós. Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos. A salvação, ninguém merece a salvação. Nós merecíamos era a condenação. A salvação, portanto, é uma dádiva da graça de Deus comprada para nós por Cristo na cruz. Mas também Deus, pela sua misericórdia, deixa de nos dar aquilo que merecemos, a punição, a morte eterna. Veja que graça e misericórdia andam de mãos dadas. Portanto, queridos, não devemos esquecer jamais que a vida cristã é um relacionamento vivo com Deus por meio de Cristo. E uma pessoa não se torna cristã concordando com as doutrinas de Cristo, mas ao entregar a sua vida a Cristo, crendo nele como único e suficiente Salvador. E precisamos nos lembrar que a graça de Deus abrange muito mais do que a nossa salvação. Mas a graça de Deus é que nos proporciona viver a vida cristã. Nós vivemos pela graça e permanecemos nessa caminhada cristã pela graça de Deus. E a graça que nos dá força que precisamos para ser soldados vencedores, soldados vitoriosos pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos capacita a sofrer quando o sofrimento chega, sem nos queixar, sem murmurar, tá? Mas usar o sofrimento para a glória de Deus. A Bíblia assim coloca. Um grande perigo, irmãos e irmãs, membros da igreja, grande perigo é quando o crente se afasta da graça e passa a depender dos seus próprios esforços. Nesse caso, ele se vê um condenado, total condenado, fracassado, decepcionado, porque a nossa força nada é e nada faz, já dizia Martinho Lutero. O apóstolo Paulo, pastor desta igreja, escrevendo à igreja dos Gálatas, ele exorta aquela igreja que estava mudando tão rapidamente de um evangelho, do evangelho da graça, para um outro evangelho, que senão o evangelho da lei, da força do homem, da obediência cega aos mandamentos para a salvação. Portanto, é muito perigoso a decisão de não depender mais dos recursos de Deus, mas depender dos recursos do homem. Por que é um privilégio fazer parte da igreja de Jesus?
porque é um lugar onde a graça de Deus flui, onde as pessoas andam pela graça, vivem pela graça, e portanto, isso é um grande privilégio. Mas quando Paulo fala aqui à igreja e coloca que o privilégio se dá pela graça, mas imediatamente ele coloca e a paz, graça e paz. Aqui nós temos um outro conceito muito interessante que a Bíblia coloca, é que a graça sempre conduz à paz. Quem foi alcançado pela graça de Deus é manso, tem o coração pacificado. Cristãos alcançados pela graça têm paz no coração. E paz não é a ausência de luta, paz não é a ausência de tempestade, paz é segurança em meio à adversidade. Paz é tranquilidade mesmo quando há tanta turbulência ao nosso redor. E paz, portanto, é um presente que vem do céu, de Deus, para nós aqui na terra. Logo, é um perigo muito grande abandonar a graça. Quando alguém abandona a graça, perde a paz. E muitas vezes recorre ao Lexotan, recorre ao Rivotril, porque estão sem paz. E esta paz é fruto de uma inconsequência, de uma determinação do homem de abandonar a graça de Deus. Irmãos, quando nós não temos paz, uma desordem interior encontra o coração do homem e da mulher. Você quer viver paz? Você quer estar em paz? Viva na graça, viva através da graça. E a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é quem pacificou o nosso coração. Ele mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Portanto, que presente maravilhoso Deus nos deu em Cristo, a sua paz. A primeira igreja cristã evangélica do Pará, uma igreja pacificada, porque Cristo é a paz da igreja. Me lembro até de um cântico que a gente entoava e que a nova geração não entoa mais. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olho as circunstâncias, mas olho para o seu amor. Neste mundo, nem tudo nos vai bem. Vivemos uma pandemia, estamos vivendo assustados, mas com o coração pacificado, porque Cristo é a nossa paz. Entre nós, portanto, no corpo de Cristo, no seio da igreja, não existe o maior, não existe o menor, não existe o rico, o pobre, a distinção de raça, de cor, porque Cristo é tudo e em todos. E meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz: vivei em paz uns com os outros. O mundo está em guerra, mas a igreja está em paz, porque Cristo é a nossa paz. Quando estamos em guerra, é porque ainda não dependemos totalmente de Cristo. E a Bíblia diz, Paulo aos Filipenses: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Onde encontrar graça e paz? Não encontra no Repar, não encontra nos clubes de Belém, não encontra nas lojas maçônicas, não encontra em instituições humanas. A paz, a graça e a paz só se encontra dentro da igreja de Cristo, porque ela é a comunidade de graça e de paz. O segundo motivo, porque fazer parte da igreja
é o maior privilégio. É porque a igreja, irmãos, é uma comunidade de oração. Oração. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Quando Paulo se lembrava daquela igreja, orava por ela. E a igreja tinha uma atitude de oração acompanhando o pastor da igreja. Portanto, irmãos, não existe igreja sem oração. Não existe igreja sem crentes que oram. Quando nos reunimos como igreja, nós oramos a Deus que nos ouve e que nos responde e que atende às nossas orações. E se eu fizer uma enquete na igreja perguntando quem acredita na oração, estou consciente de que 100% da igreja vai dizer: eu acredito na oração. Mas irmãos, irmãs, não basta acreditar na oração, é necessário ter uma vida de oração. E oração não é ritual, oração é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, é intimidade. A Bíblia orienta, o próprio Cristo: orai sem cessar. Paulo diz: orai em todo o tempo. Precisamos orar individualmente uns pelos outros e coletivamente como igreja. Orar por quem? Orar uns pelos outros, orar pela família, orar pela nossa cidade, o estado, o Brasil, pelo mundo, orar pelas pessoas enfermas, orar por esse clima de incerteza pelas quais a humanidade vive. Então nós temos muitos motivos para orar. Orar por aqueles que nos perseguem, porque a oração, o apóstolo Paulo coloca aos Efésios, que é uma arma do crente, uma arma poderosa, tá? A arma do crente não é o facão, não é um míssil, não é uma arma de fogo, tá? Não é a língua afiada. A arma do crente é a oração, como está lá em Efésios 6, colocando a armadura de Deus. E Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele disse que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto, e o Deus em secreto ouve e responde a nossa oração. Olha aí que maravilha. Então, segundo lugar, fazer parte da igreja é o maior privilégio, porque é uma comunidade que ora. Em terceiro lugar, fazer parte da igreja é o maior privilégio, porque a igreja é uma comunidade de fé. Olha o que diz capítulo 1 de Colossenses, versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. Quando a igreja se reúne, ela professa a fé cristã. A fé em Cristo. Não é fé no homem, não é fé numa instituição, não é uma fé comum, é uma fé especial. É a fé que salva, é a fé que nos leva a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A Bíblia diz categoricamente: pela graça sois salvos mediante a fé. Fé como dom de Deus, fé que promove perseverança, fé como nos ensina o hino do cantor cristão 366: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E não há salvação em nenhum outro, a não ser por Jesus Cristo, que na verdade foi aquele que Deus enviou para ser a propiciação pelos nossos pecados. Os discípulos de Cristo disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Precisamos também fazer essa oração, que o Senhor aumente a nossa fé. E a Bíblia diz que nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mudar uma realidade. Olha como a nossa fé é tão diminuta, é tão minúscula,
Precisamos orar como os discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Meus irmãos, e nós alimentamos a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, tá? Ouvir a sã doutrina, ouvir a bendita palavra de Deus. Nós somos movidos pelo que cremos e não pelo que vemos. Quando a nossa fé não está bem fortalecida, nós queremos ver para crer. E o fundamental é crer para ver a glória de Deus. E a igreja, portanto, é a comunidade do improvável. Tudo isso porque ela crê. Ela crê. Em quarto lugar, por que fazer parte da igreja é o maior privilégio? Em quarto lugar, porque é uma comunidade de esperança. Olha o que diz Colossenses 1:5: e por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Observe que quando Paulo fala desta igreja, ele vai falar de valores eternos, ele vai falar de fé, de esperança, de oração, de graça e de paz, porque esse é o conjunto de elementos que dá substância à nossa vida cristã. A esperança aqui que Paulo coloca para aquela igreja é a esperança que vem do céu, que vem do céu para a terra, que vem de Deus para o homem, e Cristo é a nossa esperança. É certo que nós vivemos numa sociedade caótica, que a gente já não espera tanto das instituições, daqueles que nos governam, e muitas vezes entra um desespero no coração do homem e da mulher. Mas o crente, o filho de Deus, o servo de Deus, ele tem esperança. O Brasil está em crise, mas a igreja está em Cristo, a nossa esperança. Por isso a igreja não se desespera diante do caos social. Aqui nós somos forasteiros e peregrinos. Quantos que estavam antes, no início, na formação da igreja, e hoje não estão mais, tá? Quantos que ajudaram a organizar a igreja e hoje não estão mais, tá? Porque somos peregrinos e forasteiros. Me lembro aqui do irmão Firmo, que foi uma bênção na minha vida, como diácono da igreja, ele e toda a sua família. Hoje ele está na morada eterna, porque aqui somos passageiros, mas muito do seu legado permanece. Tá? E essa esperança que nós temos de que somos cidadãos dos céus e um dia também iremos para lá. E aqui nós vivemos como cidadão dos céus, aqui na terra, numa dupla cidadania. E Jesus Cristo disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Você está enfrentando lutas? Olhe para o céu. Cristo é a nossa esperança. Ele vem nos buscar e, portanto, com Ele iremos morar. E em quinto lugar, encerrando a nossa reflexão dos 78 anos da Igreja da Cremação, estou falando que fazer parte da igreja é o maior privilégio que alguém pode ter. E em quinto lugar, é porque a igreja é uma comunidade de amor. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 1, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Movimento hippie nos anos 60, faça amor e não faça guerra, tá? Faça amor e não guerra, numa banalização do amor, no amor erotizado, no amor, na verdade, que não tem base bíblica. Meus irmãos, é a Bíblia que fala do amor ágape, do amor sacrificial, do amor que Deus colocou dentro de nós, e que é com este amor que devemos que amar uns aos outros. Não se vive sem amor. Não se vive sem amor. Uma das grandes carências do ser humano é a carência da aceitação. É uma necessidade humana. Amar e ser amado é bom demais. Na verdade, irmão, amar e ser amado
Quanta honra, quanto privilégio, tá? Não entendo alguém a matar por amor, não é bíblico, tá? É carnal, é humano. O amor preserva e não mata. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Portanto, ele enviou o seu Filho por amor. A marca dos discípulos de Cristo é o amor. O amor é o dom maior, riqueza de valor para o coração. E Jesus Cristo é a encarnação do amor. É impossível amar a Deus e não amar o outro. A Bíblia diz que é mentiroso quem age dessa forma. E Paulo escreveu um tratado, 1 Coríntios 13, sobre o amor. Quer desafiar você a ler esse texto na sua individualidade. Portanto, irmãos, membros e congregados da Igreja da Aclamação, valorize o fato, o presente de Deus de ser membro da sua igreja, de ser um congregado. Se envolva com a sua igreja, se comprometa com a sua igreja, porque fazer parte dela é o maior de todos os privilégios. Devemos amar fazer parte da igreja, porque é uma comunidade de graça e de paz, é uma comunidade de oração, é uma comunidade de fé, é uma comunidade de esperança e é uma comunidade de amor. E nós não vamos encontrar essas virtudes em nenhum outro lugar, somente na igreja. Somente a igreja é onde nós encontramos essas virtudes, porque são virtudes de Deus que Ele compartilha com a sua igreja, e a vida de Deus pulsa na vida da igreja. Que Deus os abençoe, que Deus faça frutificar cada vez mais o ministério da igreja, e mais uma vez sou grato a Deus pelo privilégio de ter transmitido a todos vocês esta palavra no mês do aniversário da igreja. Grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo.